A sobremesa, como dizem, sempre há palavra abundante, muita palavra para o povo, como aconteceu de era em era, de dispensação em dispensação. Foi assim, de era em era, em dispensação em dispensação, e Deus nos deixou e nos dá a parte mais importante. Está dando. Olhem na mensagem de hoje, ele nos dizia que ele falou que ia ser um povo e um mensageiro bem-aventurado, privilegiado, porque iriam estar escutando nada mais e nada menos daquilo que desejaram escutar os profetas do passado ou no passado, porque isso é o que produziria em todo filho de Deus que escutaria essa mensagem, produziria o quê? A adoção. Ou seja, que não o escutou, nenhum ser humano escutou isso, mas houve um que temos a evidência de que escutou alguma coisa e foi adotado. Ou seja, que com um que vimos nas Escrituras, que produziu isso que escutou e produziu a adoção, já nos dá segurança para nós que ao escutar a mesma coisa que foi falado para aquele lá e os mesmos personagens que estiveram lá, isso é a mesma coisa que produzirá em cada filho e filha de Deus que neste tempo do fim, neste último tempo, está escutando a voz de Deus, a voz da coluna de fogo, aquilo do qual o irmão Branham falou, disse que estava falando com alguém mais acima, mais elevado. Olha onde se cumpre inteiramente, completamente essa visão, até mesmo desde esse momento quando ele estava dizendo e falando, explicando aquilo que tinha acontecido, por todo esse momento, instante que ele estava vendo, tendo aí essa visão sendo materializada. Ele, o irmão Branham, o que ele viu aí foi essa parte final, culminante da obra de Deus neste tempo do fim, no meio da igreja do Senhor, na etapa da era de pedra angular, onde subimos, temos subido e estivemos sentados agora na mesa comendo este manjar, que é o maná escondido que foi reservado para vocês e para mim, ou seja, tudo o que nós necessitamos estamos recebendo. E é rápido. Vocês têm perceberam que tudo aquilo que Deus nos está dando é uma coisa tão rápida que nós vemos isso quando estiveram comendo o cordeiro pela noite rapidamente, porque estava por amanhecer e a morte estava rondando e estava por aparecer a morte, ou seja, que eles tinham que comer esse cordeiro rapidamente, tinham que ter nas vergas e no marco das portas, tinha que ter o sangue aplicado, colocado. Tudo isso, estivemos vendo tudo isso neste último ano que passou e neste que já levamos 4 meses, esse mês já vai correndo, já vai andando, ou seja, que como é que Deus nos foi dando esse alimento espiritual, alimento que é o que nós estamos recebendo antes que os juízos divinos caiam sobre este planeta Terra. E por causa disso é que é a preparação para que essa morte não toque na gente, nem a espiritual, nem tampouco a física. De modo que chegará o momento em que já terminará, finalizará, porque sempre em uma ceia chega um momento em que tu terminas de comer e tu te levantas. Mesmo que exista a ceia das bodas do Cordeiro, lá nós vamos ter, mas isso já é uma outra etapa ou fase. Agora chegará um momento agora em que aquele que vier depois, olha, mas o que é que tem? O que é que tem? Não, a ceia já acabou. A preparação para a adoção já terminou. Por isso que é importante aproveitar este tempo e não vir batendo na porta depois. Abre-me que eu também quero isso aí, eu também quero disso. Já será tarde, bem tarde. E o importante é que o povo de Deus, escolhido de Deus, predestinado para receber a adoção,
viu o Senhor, viu Deus operando no meio do seu povo, e não são daqueles que depois se dão conta ou percebem, como falamos hoje, batendo Senhor, Senhor, ou seja, vê que eles perceberão quem era, na verdade, aquele que estava no meio do povo, perceberão isso, mas vejam, como esse que tem as chaves, ele pode abrir, e o que ele abriu? Uma nova dispensação, mas ele também pode fechar, e é quem fechou a dispensação da graça. E isso é uma coisa que aconteceu de uma forma tão simples, que muitos lhes passou. A simplicidade passou por cima deles, de como Deus obrou e cumpriu essa mudança de dispensação, e aconteceu e ninguém percebeu, passou em branco. Mas você pode dizer, eu me dei conta, mas sim, tem um grupo que percebeu, que se deu conta de que isso aconteceu. E muitas vezes as coisas começam de uma forma, de um jeito simples. No domingo que passou, foi no domingo que passou, foi no... Sarita, foi no domingo que passou? Na sexta-feira? Aconteceu uma coisa sexta-feira aqui. Não, foi no sábado. E nós gravamos, não sei porque ficou gravado, mas nós gravamos. Eu não sei se eu falei para ti para que tu graves, ou foi porque tu gravaste sem... ela estava lá na esquina gravando, a Sarita, por uns 4 minutos mais ou menos que ela gravou. E nós sentimos aí uma coisa que aconteceu, porque as coisas de Deus sempre começam de uma forma simples, de um jeito simples. E pôde ter começado algo aí, e depois eu fiquei, 8 de abril, eu fiquei procurando, buscando, e não existem casualidades. Também neste ano, eu creio que desde 74 para cá, depois nós vamos procurar isso e vamos verificar isso. Eu não verifiquei. É o ano onde o domingo de ressurreição cai no dia 9 de abril. Nos outros anos cai no 8 ou no 10. Mas eu não lembro se tem algum domingo que tenha caído no 9. Se este é o único que tem caído ou que caiu no 9, e vocês começam a contar desde amanhã 10, até o dia 19 de maio, tem 40 dias. Ou seja, 40 dias em que Jesus esteve com seus discípulos e depois ascendeu, subiu ao céu. E foi na era dos 50 anos, foi na idade, com a idade de 50 anos, que o irmão Branham fez a visita ao paraíso. Ou seja, temos que estar de olho nisso, em alerta, de prontidão, o que pode estar acontecendo, o que pode estar marcando, evidenciando esse lapso, intervalo de tempo. E esse dia, desejamos que seja hoje mesmo esse dia, mas não estamos dizendo que esse dia, depois de amanhã, é que se cumpre os 40 dias, aconteça, ou vai acontecer, senão que estar com os olhos espirituais bem abertos, no tocante a isso, porque se não se cumpre, se cumpre algo no terreno, no humano, no físico, no espiritual pode estar cumprindo-se algo, se não se cumprir no físico. Então tem que estar bem alerta a isso, de tudo aquilo que pode estar acontecendo nesses próximos dias. E como eu lhes falei, quando a pessoa entra... Por exemplo, eu vou cumprir 49 anos e a pessoa entra para viver os 50. E tem uma escritura no livro de citações, onde ele escreveu isso, de que aos 50 anos, ele tinha 49, irmão Branham, e ia para os 50. Ele visitou o paraíso, irmão Branham. E oxalá, que de alguma forma, de algum jeito, Deus permita que se visite até lá, porque, presta atenção, em Teofania, o irmão William nos falou nesse extrato que lemos, possivelmente se estiver no seu programa, que ele esteja antes, aqui,
Mas tem um mecanismo para isso, uma mecânica, porque o irmão Branham diz que tem uma última culminação ou finalização, conclusão, e esse ministério do irmão Branham tem alguma coisa a ver com isso. Ou seja, aqui tem que haver tem que ter uma conexão, uma ligação aí entre quarto Elias e o ministério do quinto Elias e aquilo que estará acontecendo agora. Agora, lembre-se que a pessoa não pode ficar focando isso, apenas isso, porque dizer que é o quinto Elias, o quarto Elias, lembre-se que é o Espírito de Cristo. É o Espírito do Senhor quem opera, quem trabalha com os ministérios, ou seja, que a pessoa tem que ter uma mente aberta em tudo. Porque, por isso ele dizia, podem estar vendo a Elias, ministrando depois, podem estar vendo Moisés e podem estar vendo Jesus. Ou seja, que pode haver ou ter esse ministério obrar nesse véu de carne no momento em que Deus determine ou determinar que ministre. Mas nessa dimensão que está aqui a 12 pés de altura, pode aceder, pode ter acesso, porque ele diz que quando foi visitá-los, uma das vezes ele disse que ele olhava e via o seu corpo aí. Ele não teve que usar binóculos para olhar, coisa alguma assim, senão que ele via. Com 12 pés a pessoa pode ficar olhando lá de cima para baixo, como eu, quando eu estou lá em cima, eu posso olhar vocês no púlpito. Ou seja, que é uma coisa bem pertinho. Não é distante, não é longe. E algo pode estar acontecendo no programa divino. E o que nós desejamos é que já ele cumpra tudo no meio da igreja e, sobretudo, a adoção. A que todos nós necessitamos, a adoção. Todos os filhos de Deus precisam dessa adoção. Portanto, com essa adoção, com a adoção do primeiro já, os outros serão aí na medida que vão estar sendo preparados. Depende de vocês. É como num áudio que talvez a gente vá subir ele, vamos mostrar eles. Vocês vão ver como é a adoção por esse áudio. É uma coisa tão simples, tão singela e ao mesmo tempo tão grandioso, tão grande, que o que falta é ter esse enlace, essa ligação com essa sexta dimensão. Eles os visitavam rotineiramente. Ele escreveu uma vez que ele os visitava de vez em quando. Ou seja, que tem uma coisa aí na qual esse povo de lá tem que estar pronto, preparado, porque eles escutarão a voz do Filho de Deus. Como tínhamos lido, em carne humana. Não podem escutar uma voz lá mesmo, ou estando lá e dar-lhes a fé de ressurreição. Eles escutarão a voz do Filho de Deus. E de algum jeito, de alguma forma, também se cumpre quando ele passou pelo paraíso, os buscou e os trouxe. De modo que um grande exército está agora invisível. Está agora respaldando a obra de Deus neste tempo e muitos são os que estão conosco, mais são os que estão conosco que aqueles que estão contra ou contrários, porque é o seu programa e ele respalda o seu programa. E já quando estejamos transformados, aí sim que vocês vão ver esse poderoso exército em corpos eternos e glorificados, todos para depois de 30 a 40 dias, deixar diz que o mundo, um lugar diz que o mundo, que estremeceremos esse mundo, vamos estremecer esse mundo, e diz, mais uma vez, Senhor, uma vez mais, estremece este mundo e deixa todo ele em confusão, confuso, como nunca jamais o fizestes. E então nos leva a ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, que grandes promessas são as que Deus tem para nós neste tempo do fim, neste último tempo. Por isso não podemos desmaiar, não podemos desanimar por qualquer situação terrena. Agora as olhamos e dizemos, bendito, abençoado, mesmo que humanamente a pessoa sente. E isso é o que ainda indica, mostra que estamos nestes corpos, mas agora com um pouquinho mais de fé, eu creio que um pouquinho, bastante de fé, agora podemos olhar todas essas coisas e não são comparáveis com a bênção que nos coube. É um povo que ele já tinha dito para Moisés, tu queres que eu te coloque sobre um povo maior? E esse povo são vocês, somos nós, esse povo. Esse povo, e Deus já
já vem pensando nele desde o início, desde o princípio, pensando neste povo. Foram os primeiros que ele pensou. E vejam, os primeiros serão os postreiros, os últimos. E nos colocou no princípio. Pensou ele nos primeiros e vou mandá-los primeiro para a terra. Não, esse aqui eu vou deixar para o fim, para o final. Por último, porque eles são aqueles que eu vou enviar com percepção profética. E os vou enviar para que compreendam e entendam e creiam e recebam o maná escondido que eu vou ter bem escondidinho para eles. Não para nenhuma era, nem para uma dispensação, senão para esta dispensação. Os vou colocar aí, porque eu sei que eles são os que receberão essas promessas. E vejam, ele cumpriu isso. Quando estejamos no novo corpo, aí poderemos ir para trás e... mas eu estava contigo quando tu estavas criando o céu e a terra, as estrelas. Jó falava sobre isso. Onde tu estavas, Jó? Quando eu fui para Jó, quando eu criava a terra e as estrelas e louvavam e glorificavam, onde tu estava, Jó? Vê, nós já estávamos lá. De modo que Deus os abençoe, Deus os guarde. Uma pessoa não tem onde parar com isso, porque quando a pessoa começa a falar da palavra, eu sei que isso acontece com vocês. Talvez estão falando de um trabalho e terminam falando da palavra, da mensagem. Eu digo, mas nós não estávamos falando que me desse um martelo e um prego ali, aí terminamos acabamos falando da transformação, porque essas são as promessas que cabem, correspondem a nós, de modo que em frente, servindo o Senhor e se agarrando sempre daquilo que há de esperança nesse tempo do fim, que é a segunda vinda do Senhor. A esperança é o cumprimento do sétimo selo sendo aberto para o povo. Ou seja, quando esse sétimo selo seja cumprido completamente, inteiramente já, aí essa fé de rapto, nós já teremos a esse nível tão alto que aí quando eu dizia, eu falava, parecem tanto comigo que os vou adotar, que os vou transformar. Assim que Deus abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por esse tempinho, que são de grande bênção, como o são quando falamos e conversamos com os rapazes, que às vezes continuamos falando e passam 2 horas, e eu olho para lá, e que coisa. Mas são conversas muito boas, conversas importantes, nas quais se fala talvez coisas que não se fale assim em uma pregação. Porém, assim, Jesus falava assim com os discípulos, dessa forma. Terminava de pregar e depois se aproximavam e agora explica-nos, fala-nos. E já ficava ele aí sozinho com os discípulos. Tudo está se cumprindo de uma forma tão simples, mas tão simples, que a própria simplicidade disso é a grandeza de Deus. Aí é onde Deus se esconde, e sempre se esconde por trás do véu. Bom, Deus abençoe, Deus os guarde, e o importante é que temos aquele que tem as chaves. E se estão as chaves, podemos abrir brevemente, logo, o reino do Messias. As chaves estão entre o povo, no meio do povo. Tem um que as tem, de modo que Deus abençoe, Deus os guarde. A todos, as chaves do reino. Veio, olha, as chaves do reino. As chaves na mão do Filho do Homem, porque ele vem como Filho do Homem, que é título de profeta, e vem como filho de Davi. Aí estão os 2 títulos, mas agora que corresponde a que cabe a esse de filho de Davi, para sentar-se no trono de Davi. Deus abençoe, Deus os guarde a todos. Deus abençoe. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.